Olá, queridos alunos do YouTube. Vamos começar a nossa disciplina. Na verdade, nossa disciplina, ela inicialmente vai ser sobre AFO, Administração Financeira Orçamentária. Nosso primeiro bloco, de disciplinas vai ser relacionado à AFO. Vamos estudar também a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101. E vamos também estudar o próprio direito tributário em si, o que é tributo, o que é contribuição. Nós vamos entender como funciona o nosso sistema governamental relacionado à atividade econômica do nosso país, a atividade econômica do governo, relacionado a receitas, a despesas, a arrecadação, como ele gasta, quais são os requisitos legais para que ele possa fazer determinado gasto, determinada despesa, a previsão, como se faz uma lei de orçamento anual, a LOA, na verdade. Vamos também estudar um pouquinho sobre LDO, no conjunto, PPA, falar tudo incluso dentro do nosso pacote, nosso primeiro bloco relacionado a isso. Vamos estudar por disciplina. Eu não vou passar toda a disciplina de direito tributário, de AFO completo, não, a gente vai estudar por blocos. Vou passar um bloco inicialmente, bloco 1, determinada disciplina. Aí vem direito constitucional, bloco 1, direito constitucional, administrativo, idem. Então nós vamos ter sempre um revezamento de disciplina de matéria para que a gente possa andar junto com o conteúdo. O conteúdo eles vão andar de mãos dadas na nossa carreira aqui, tudo bem? Para quem vai fazer o concurso para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, esse curso vai preparar, vamos estudar todas as disciplinas relacionadas a isso, ciência da administração, controle externo, na verdade toda a parte que cai para fiscal, na verdade está bem relacionada com o Tribunal de Contas do município, que vai estar realmente abrindo vagas agora, provavelmente no mês de maio ou junho, vamos considerar. E nosso bloco vai ser assim, todas as nossas aulas elas vão ser muito dinâmicas, então eu vou dar uma pausa no vídeo, quando eu for passar alguma matéria, passar alguma coisa, um quadro relacionado a algum assunto, e eu pauso, escrevo, continuo o vídeo, para quê? Ele possa ser mais dinâmico, a gente não perder tempo para ficar escrevendo aqui e a nossa aula ela ficar meio monótona, tudo bem? E também os vídeos serem mais curtos, a ideia é essa, tudo bem? Bem, vamos começar. Eu vou dar uma pausa no vídeo, como eu falei, e vamos começar um pouco a entender essa parte de AFO. Eu não vou me aprofundar muito na parte histórica, contextual, porque o que eu quero preparar vocês é para serem bons fazedores de prova. A ideia é essa. Não é assim para vocês, tudo bem, vai ter parte que você vai ter que entender um contexto. Então eu vou dar uma explicada rápida e só, tudo bem? O resto é com vocês. Se vocês depois quiserem, eu tenho uma curiosidade de determinado assunto, dá uma pesquisada, ou faz na faculdade de Direito, que aí lá vai explicar detalhadamente algumas coisas, alguns conceitos, enfim, algum fundo histórico. Mas aqui não, nós não temos tempo para isso. Vamos preparar vocês para saber fazer prova. Nós temos que ser bons fazedores de prova. A ideia é essa, tudo bem? O concurseiro é assim, tem que ser rápido, dinâmico, está relacionado com a banca examinadora, está relacionado com o concurso, está relacionado com a atualidade que está caindo naquele determinado momento, e não se preocupar tanto com o fundo histórico, de como aconteceu, aquela coisa toda. Só que quando tiver oportunidade e necessidade, discrecionalidade, quando tiver oportunidade e necessidade, eu vou dar um resuminho do contexto, tudo bem? Vamos que vamos. Uma pausa no vídeo. Bem, alunos, vamos lá? AFO, Administração Financeira e Orçamentária. O que ela estuda? A AFO ela vai estudar a atividade econômica do Estado. Atividade econômica esta, que é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Por que é uma atividade meio? Bem, é uma atividade meio, como vou mostrar para vocês aqui, que é por meio dessa atividade, que o Estado vai atingir seu objetivo.
Qual é o objetivo do Estado? É o interesse público, né? É o bem-estar social, prestação de serviço para melhor atender a população, enfim. O bem-estar social é o maior objetivo. Esse interesse público, ele é atingido pela atividade econômica do Estado. Por isso que é uma atividade meio, que é por meio dela que o Estado atinge seus objetivos, tudo bem? Não é uma atividade finalística, não tem essa finalidade direta. Então, assim, o objetivo dele não é aqui, o objetivo não é arrecadar receitas, né? A ideia não é essa, fazer despesas, não. Essas são atividades meio, que é por meio delas que o Estado vai atingir seus objetivos. Tudo bem? Vamos dar uma pausinha no vídeo agora, vocês dão uma pausa, dá uma copiada, vamos lá. Ok? Voltando aqui a nossa aula, eu vou sair da frente um pouquinho para vocês poderem dar uma olhada, copiar, tudo bem? Vamos lá. Vou passar para cá e vou dar uma lida. Então essa atividade, ela consiste em arrecadar recursos e aplicar esses recursos em despesas públicas, tudo bem? Isso vai fazer com que gere bens e serviços. E as suas etapas são: primeira etapa é arrecadar, segunda etapa é administrar, né? Você vai alocar esse recurso, e a terceira etapa é usar esse recurso, fazer frente às despesas públicas, tudo bem? Vou voltar, hein? Vamos lá. Novamente, essa atividade ela consiste basicamente em arrecadar recursos e aplicar esses recursos nas despesas públicas. Com isso, vai ser gerado o quê? Bens e serviços para a população, tudo bem? E a etapa, né? São as 3 etapas da parte de administrar esses recursos financeiros: é arrecadar, administrar, que é alocar esses recursos, e terceira etapa, fazer frente a essas despesas públicas, né? Assumir aqueles compromissos, pagar, gastar, tudo bem? Já vem cair em prova relacionada a essas questões assim, dizendo o seguinte: a atividade econômica do Estado é uma atividade fim. Como nós vimos, não é, tudo bem? É uma atividade meio. Mais uma pausinha, dê uma copiada aí, tá? E vamos que vamos. Vamos lá, querido aluno, continuando aqui. Planejamento. Para o governo realmente cumprir com seus objetivos, o primeiro passo que ele tem que fazer é se planejar. Todos nós precisamos disso na vida. Planejamento é tudo na nossa vida. Nós vamos sempre fazer uma determinada tarefa. Eu vou colocar como, por exemplo, o orçamento familiar, né? Nosso orçamento familiar. Da mesma forma, nós fazemos um orçamento, a ideia é que tem que ser feito o orçamento, para saber o que vai gastar, para saber quanto recebe e o quanto vai poder ser usado para determinada despesa. A ideia é normal, a ideia é essa, né? Assim como tem o nosso orçamento familiar, o Estado também ele faz o orçamento dele, né? Esse orçamento ele é uma forma de planejamento, concorda comigo? Estamos juntos? É uma forma de planejamento, porque ele vai se planejar, a ideia é essa. Então, elaborar um orçamento é uma forma de planejamento. Eu vou sair da frente para vocês copiarem mais uma vez, tudo bem? Vão comigo, vem junto, vem juntinho aqui com o tio, vem cá. Olho que tudo vê, vão comigo. Orçamento. Esse orçamento, ele tem 2 partes, né, 2 etapas. A primeira etapa, o que ele vai fazer? Prever, tá? Prever as receitas e fixar as despesas. Essa é a ordem: prever as receitas e fixar as despesas. Por que prever receitas e fixar despesas? Bem, o motivo simples: vai prever receita por quê? Por que não fixar receitas? Como diz, né, como a gente observa em algumas provas, tem algumas questões relacionadas a isso e fala em fixar receitas, tá certo? Nunca vai fixar receitas, tudo bem? Por quê?
Porque o Estado pode arrecadar mais, tudo bem? Na verdade, também pode ter frustração de receitas. Mas a ideia principal de prever receitas é que a lei vai dar uma margem para que, se possível, o Estado arrecade mais. É benefício para todo mundo, né? Quanto mais melhor, que vai ter mais recursos, porque a verdade, os anseios da sociedade, as necessidades da sociedade são infinitos, mas os recursos eles são finitos. Então, quanto mais recurso for arrecadado, melhor para o Estado, obviamente. Não vai deixar de arrecadar uma receita só pelo fato de não estar previsto na LOA, de não estar previsto na lei de orçamento anual. Tudo bem? Agora, fixar despesas. É sempre essa ideia de fixar despesas, né? As despesas têm que ser fixadas, por quê? Só vai ser efetuado, na verdade, o pagamento, digamos assim, logo depois a gente vai entrar nas etapas da despesa, né, as etapas da receita, vamos ver relacionada a empenho, outra, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, tudo bem? Você tem que colocar uma coisa única na cabeça, porque eu estou dando aula não só para quem já estudou algum tempo para concurso público, a ideia não é essa. A ideia é que mesmo que você tenha começado ontem, hoje você também acompanha a matéria, acompanha a disciplina, porque esse é o meu objetivo. Tudo bom, querido aluno? Vão comigo. Então, assim, quando cai em prova, o Estado, ele por meio do seu orçamento, ele vai fixar despesa e fixar receita, tá certo? Não, não tá certo. Nunca vai fixar as receitas, nunca. Mas se cair em prova que o Estado irá prever as receitas e as despesas no seu orçamento, está correto? Sim. Por incrível que pareça. Calma aí, não vamos confundir, tudo bem? Para vocês entenderem, eu estou abrindo mais um pouco o leque para vocês não caírem em questões que simplesmente são questões de entendimento. Vamos entender isso aqui. Se ele prevê as receitas, ele embora vai fixar a despesa, mas isso não quer dizer que aquela despesa também vai ser efetivada, não é verdade? Porque se houver uma frustração de despesa, como é que vai fazer frente, ou melhor, se houver uma frustração de receita, como é que vai fazer frente àquela despesa que ele já tinha fixado? Então essa fixação de despesa, ela não é algo definitivo. Essa fixação de despesa é uma estimativa. Por quê? Se não houver receita, não vai ter como fazer despesa, realizar despesa. Concorda comigo? Então, quando tiver uma questão na prova relacionada que o Estado irá prever receitas e despesas, se não tiver uma questão melhor, claro, obviamente, ó, o olho que tudo vê, olho de águia, né? Pelo amor de Deus. Você vê uma questão, está escrito, o Estado, por meio do seu orçamento, irá prever as receitas e fixar as despesas. Pô, faca na caveira, marca ali. Mas, de repente, você observar que não tem questão com a resposta melhor. Tá? Outra coisa, questões incompletas não são questões erradas, presta atenção nisso, tudo bem? Depois a gente vai estudar um pouquinho quando a gente está na parte da legislação, aí o Estado às vezes uma prova menciona lei, outra menciona lei ordinária, lei delegada, enfim, isso aí a gente tem que, vamos com calma que vocês vão entender algumas coisas relacionadas a como se faz prova hoje em dia, tudo bem? Por isso que eu falo, o concurseiro, ele é um bom fazedor de prova, né? Não é uma pessoa doutorada no direito, não. Vamos fazer provas, ponto. Tudo bem? Vamos comigo. Mais uma vez, o orçamento público, nas suas duas etapas principais, ele vai prever as receitas e fixar a despesa. Prever as receitas e fixar as despesas. Guarda no seu coração isso aí, tá? Questão de prova. Se vier, eventualmente, alguma questão, né? Inclusive a CESP e a NB não tivemos nenhuma, que é certo e errado, pedir para você julgar o item relacionado ao Estado, ele prevê as receitas e as despesas, está correto? Sim, você vai marcar que sim. Se não tiver uma resposta dessa aqui, obviamente, se for múltipla escolha e aparecer uma questão dessa, o Estado prevê as receitas e fixa as despesas, e na outra, o Estado prevê as receitas e as despesas, você vai marcar que ele prevê as receitas e fixa a despesa, está mais completinho, tudo bem? Mas se não tiver essa, quando fala de prever despesa também, por estar atrelado às receitas, também não está errado, tudo bem? Isso aí.
Vamos continuar, dá uma pausazinha aí, dá uma copiada, vou até sair da frente, tudo bem? Vamos que vamos.